Olá pessoal, como vão todos vocês? Eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz de Cristo. Ao Senhor todo reconhecimento da seu poder, sua glória. Amém. Então, eu vim falar, o Espírito Santo me deu uma palavra, revelou Romanos 5, capítulo iniciando pelo capítulo 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele pagou alto preço na cruz. Está em Isaías 53, levando sobre si todas as nossas enfermidades, transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados e salvos. Porque, agora lendo o versículo 19, Romanos 5, capítulo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, através de Adão, né? Porque desobedeceu a determinação do Pai, que de toda a árvore do jardim, que está lá em Gênesis 3, poderia comer do fruto, exceto do conhecimento do bem e do mal, que era o centro, a árvore do centro do Éden. Mesmo ele sabendo, tendo conhecimento que não poderia comer, Eva comeu e deu para o seu marido, e o seu marido comeu. A Bíblia se refere a Adão. Por um homem, pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, né? Que tornou a humanidade pecadora. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, através de Jesus, né? Pelo alto preço que ele pagou na cruz. Preço de redenção, expiação pelos nossos pecados. No versículo 20 ainda de Romanos 5, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, o Filho de Deus. Aqui eu tenho um contexto bíblico, gente, sobre esse tema de Romanos 5:20. Em Romanos 5:20, o apóstolo Paulo explica que a lei de Moisés foi dada para evidenciar a gravidade do pecado humano. No entanto, ele destaca que o poder perdoador do sacrifício de Jesus Cristo é infinitamente maior do que o tamanho ou a quantidade das falhas da humanidade. Glória a Deus. Por isso, né? Que nele nós somos justificados. Analisando, e não há condenação àqueles que se curvam, se rendem ao Senhor. Analisando 3 pontos chaves, esse tema bíblico nos leva a analisar os 3 pontos chaves importante do pensamento do apóstolo Paulo. O propósito da lei. Vamos falar sobre o propósito da lei. A lei não foi dada para salvar o ser humano, mas para servir como um espelho, ou seja, como sombra. Ela foi introduzida para que a transgressão aumentasse, ou seja, para que o pecado ficasse evidente e o homem percebesse que é incapaz de se justificar pelos próprios méritos. Aleluia por essa palavra. Agora vamos falar sobre a natureza do pecado. Antes da lei, o pecado já existia, mas com a lei, ele ganhou contornos de rebelião consciente contra uma ordem divina explícita.
contraste, vamos falar agora sobre o contraste, né, da lei com a graça. Paulo usa a dinâmica do transbordamento para mostrar, a gente não está falando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós estamos falando sobre isso, o contraste. Paulo usa a dinâmica do transbordamento, não superabundou a graça? Paulo usa a dinâmica do transbordamento para mostrar que a graça de Deus, aleluia, cobre todo o erro humano e vai muito além dele. Aleluia! Por que vai muito além? Porque em Cristo nós somos novas criaturas, né? Sepultamos a nossa carne, vivemos em espírito, assim deve ser, né? Nós sabemos que nós somos falhos, amados. Nós temos virtudes e defeitos. Mas não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Se nós temos um advogado, se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós reconhecemos o nosso declínio, né? O nosso erro, e a gente reconhece, nós temos um advogado para nos julgar a nossa causa e nos, como é que chama? Absorver, né? Então, a aplicação prática, Romanos 5:20, essa prática destrói a ideia de que o ser humano pode merecer a salvação pelas próprias obras, como os kardecistas pensam, né? Que pelas obras, ter boa caridade, bondade, vai chegar à glória. Não. A pessoa é salva quando você reconhece a graça e confessa. Com o coração você crê e com a boca você... O coração você crê para a justiça de Deus. E confessa com a boca para a salvação da alma. Em vez de justificar uma vida de erros, o texto sublinha que a misericórdia de Deus é a solução definitiva para a escravidão humana. Oh, glória a Deus! Glória a Deus por essa palavra. A graça opera para resgatar o pecador, não para dar licença ao pecar, para pecar. Vamos ler agora o significado de superabundamento. Superabundou. Eu disse superabundamento, mas eu acho que essa palavra existe. Aqui ele fala assim, ó, o significado de superabundou. A palavra grega original usada para superabundou é hiperperiseusen. É uma palavra grega, né? Não sei ler direito. Que carrega a ideia de um rio que transborda e inunda todas as margens. Glória a Deus. Isso significa que, por maior que tenha sido o aumento do pecado, a graça de Deus foi derramada em uma proporção exponencialmente maior. Entendeu? Por isso que diz que onde houve o pecado, a graça superabundou. Ainda tem mais. Eu acho que eu falei tudo, deixa eu ver aqui, viu? Maravilhosa essa live, né, gente? Falando sobre a graça de Deus. Está disponível, toma posse. Tem outra live agora, viu? Daqui a pouco eu entro com outra live. Deixa eu respirar um pouquinho, tomar uma aguinha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de nós, e sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Boa tarde para todos. Eu te amo em Cristo Jesus.